Aos 32 anos, José Sá já viveu mais do que muitos goleiros experimentam em toda uma carreira. Ídolo silencioso em Inglaterra, peça-chave no Wolverhampton, ele sempre foi visto como o homem frio, impenetrável, aquele que fala pouco e responde apenas dentro das 4 linhas. Mas o que quase ninguém percebeu é que, por trás dessa calma aparente, existe uma história marcada por conflitos, desconfiança e decisões que mudaram tudo. Por que José Sá saiu de Portugal carregando dúvidas? O que realmente aconteceu nos bastidores que o empurraram para longe dos holofotes da seleção durante tanto tempo? E por que, só agora, o seu nome volta a ser debatido com outro peso? Insiders afirmam que houve momentos em que a carreira de Sá esteve por um fio, não por falhas técnicas, mas por choques de personalidade e escolhas feitas longe das câmaras. Histórias nunca assumidas publicamente. Tensões mal resolvidas. Silêncios que dizem mais do que entrevistas. E é aqui que a narrativa muda de tom. Porque, para entender José Sá, é preciso olhar para os episódios que o marcaram profundamente. E assim, chegamos ao ponto central desta história. 5 momentos, 5 nomes, 5 sombras que ajudaram a moldar o goleiro que ele é hoje. Número 5. Iker Casillas. Quando José Sá regressou ao FC Porto como titular assumido, muitos acreditavam que o clube tinha finalmente encontrado um guarda-redes para um novo ciclo, jovem, confiante, formado internamente e com margem de crescimento. Durante meses, Sá sentiu que aquela era a sua casa definitiva. Mas tudo mudou de forma abrupta quando um nome caiu como uma bomba no Dragão: Iker Casillas. A chegada do lendário guarda-redes espanhol foi celebrada como um triunfo institucional. Para o balneário, porém, o impacto foi mais complexo. De um dia para o outro, José Sá deixou de ser o futuro para passar a ser a alternativa. Insiders do clube lembram que nunca houve um confronto direto, nenhuma discussão aberta. Mas o silêncio entre os dois dizia tudo. Casillas trazia estatuto, respeito internacional e um peso mediático impossível de ignorar. Sá, por sua vez, sentiu que a decisão já estava tomada antes mesmo dos treinos começarem. Nos bastidores, a frustração cresceu. Testemunhas recordam sessões de treino em que Sá se mostrava impecável, mas a hierarquia permanecia intocável. A sensação era clara. Não se tratava apenas de rendimento, mas de nome, de história, de marketing. Para um jovem guarda-redes português, competir com um campeão do mundo era quase uma missão impossível. O momento mais duro, segundo pessoas próximas, não aconteceu em campo, mas fora dele. Sá percebeu que já não era visto como aposta de longo prazo. As conversas com a estrutura tornaram-se frias, vagas, evasivas. Nenhuma promessa, nenhuma garantia. Apenas a certeza de que o espaço estava cada vez mais reduzido. O impacto foi profundo. A confiança sofreu. A ligação emocional com o clube começou a quebrar-se. Não por ódio a Casillas, mas por aquilo que ele representava. O fim silencioso de um sonho no Porto. Foi nesse período que José Sá começou a olhar para fora, para outras ligas, outras oportunidades, longe da sombra de um nome gigante. Anos depois, essa experiência ainda ecoa, porque, para Sá, Casillas não foi apenas um colega de posição. Foi o símbolo de um momento em que percebeu que o talento nem sempre vence o estatuto. E essa lição marcou para sempre a sua forma de encarar o futebol. Número 4. Rui Patrício. Durante muito tempo, o nome de José Sá esteve preso a uma comparação inevitável. Sempre que se falava em guarda-redes portugueses, havia um consenso quase automático. O lugar estava ocupado. Rui Patrício era o titular indiscutível, o homem de confiança, o rosto da estabilidade na baliza da seleção. Para Sá, essa realidade tornou-se uma sombra constante. Insiders da seleção recordam que José Sá chegou várias vezes aos estágios com a sensação de que a hierarquia já estava definida antes do primeiro treino.
Não importava o momento de forma, as exibições no clube ou os números apresentados. Rui Patrício era a referência absoluta, e os outros orbitavam à sua volta. Nunca houve conflito direto, nenhuma palavra pública de tensão. Mas o distanciamento era evidente. Nos bastidores, o ambiente era pesado. Sá sentia que precisava de fazer o dobro para ser visto como metade. Testemunhas relatam treinos intensos, silenciosos, quase obsessivos, numa tentativa de chamar atenção sem quebrar o respeito institucional. Mas a resposta nunca vinha. As oportunidades eram raras, e quando surgiam, o peso da comparação tornava-se esmagador. O ponto mais delicado aconteceu quando Sá atravessava um dos melhores momentos da carreira fora de Portugal. Mesmo assim, o espaço na seleção manteve-se fechado. Para ele, a mensagem foi clara. Não bastava estar bem. Era preciso esperar que o trono ficasse vago. E essa espera corroeu algo por dentro. Segundo pessoas próximas, esse período gerou um misto de frustração e resignação. Sá nunca culpou diretamente Rui Patrício, como pessoa, mas passou a associar o seu nome a uma porta constantemente fechada. Uma barreira invisível, construída não por rivalidade pessoal, mas por decisões estruturais difíceis de aceitar. Essa experiência deixou marcas profundas. Moldou o seu caráter mais frio, mais reservado, menos disposto a acreditar em promessas. E reforçou uma ideia que o acompanharia dali em diante. Para sobreviver, teria de construir o seu caminho longe das expectativas nacionais, mesmo que isso significasse brilhar no estrangeiro enquanto permanecia na sombra em casa. Número 3. Nuno Espírito Santo. A relação entre José Sá e Nuno Espírito Santo nunca foi marcada por explosões públicas, mas por algo mais difícil de lidar: a dúvida constante. Quando Sá chegou ao Wolverhampton Wanderers, sabia que estava a adentrar num projeto ambicioso, liderado por um treinador português exigente, meticuloso e conhecido por decisões frias. No início, tudo parecia alinhado. Confiança, minutos, estatuto. Mas, nos bastidores, a realidade era mais instável do que aparentava. Insiders do clube relatam que Nuno valorizava a disciplina acima de tudo. Cada erro, por menor que fosse, ficava registrado. Para um guarda-redes, essa margem quase inexistente tornava-se sufocante. Sá sentia que qualquer falha podia significar semanas de desconfiança. O problema não era a crítica direta, mas o silêncio que vinha depois. Um silêncio pesado, interpretado como aviso. Houve jogos em que José Sá saiu de campo com defesas decisivas, mas com a sensação de não ter convencido totalmente. Testemunhas lembram reuniões técnicas em que o treinador evitava elogios, preferindo destacar riscos, posicionamentos, decisões que poderiam ter corrido mal. Para Sá, aquilo soava menos a correção e mais a teste permanente. O momento mais tenso surgiu numa sequência de resultados irregulares. Apesar de não ser apontado como culpado, Sá percebeu que a confiança já não era incondicional. Nos treinos, a vigilância aumentou. Cada saída da baliza, cada reposição de bola era observada como se estivesse em julgamento. Segundo pessoas próximas, esse período mexeu profundamente com o psicológico do guarda-redes. Ele começou a jogar com medo de errar. Algo fatal para quem depende de instinto. A relação com Nuno nunca se rompeu, mas também nunca foi totalmente confortável. Era funcional, profissional, distante. Essa experiência deixou uma marca clara. José Sá aprendeu que, mesmo quando se é titular, a segurança pode ser ilusória. E que, por vezes, o maior conflito não nasce de palavras duras, mas da sensação constante de que se está sempre a um passo de perder tudo. Número 2. Federação Portuguesa de Futebol. Se houve uma sombra que acompanhou José Sá durante mais tempo, ela não teve rosto individual. Teve estrutura, decisões coletivas e silêncios institucionais.
A relação com a Federação Portuguesa de Futebol tornou-se, ao longo dos anos, uma fonte constante de frustração silenciosa. Insiders ligados à seleção recordam que Sá era frequentemente elogiado em relatórios internos, mas raramente recompensado com oportunidades reais. Convocatórias surgiam e desapareciam sem explicação clara. Em alguns ciclos, o seu nome nem sequer era discutido abertamente. Para um guarda-redes em ascensão, isto criava uma sensação cruel. Estar sempre perto, mas nunca dentro. O episódio mais marcante aconteceu quando Sá atravessava um dos melhores momentos da carreira, em Inglaterra. Estatísticas sólidas, exibições decisivas, reconhecimento internacional. Ainda assim, a porta da seleção manteve-se fechada. Segundo pessoas próximas, foi nesse momento que ele deixou de esperar. Não houve comunicado, nem desabafo público. Apenas uma mudança interna. Nos bastidores, falava-se de perfis, de confiança, de continuidade. Mas, para Sá, a mensagem parecia outra. Havia uma ordem estabelecida, e quebrá-la exigia mais do que rendimento. Exigia timing político. Essa percepção abalou a sua ligação emocional à camisola nacional. O impacto foi profundo. José Sá tornou-se ainda mais reservado, focado apenas no clube, quase desligado da ideia de seleção. Não por falta de patriotismo, mas por autoproteção. Aprendeu a não criar expectativas onde não havia garantias. Essa distância nunca foi oficialmente assumida, mas sente-se até hoje. Porque, para Sá, a maior ferida não veio de um erro ou de um banco. Veio da sensação de invisibilidade. E essa, segundo ele, é a mais difícil de curar. Número 1. Olympiacos FC. Nenhuma experiência marcou tanto José Sá como a sua passagem pela Grécia. No Olympiacos, ele não encontrou apenas minutos e protagonismo. Encontrou pressão extrema, desconfiança constante e um ambiente onde cada erro era tratado como traição. Foi ali que a sua carreira quase se partiu. E, paradoxalmente, onde nasceu o goleiro que o mundo passou a respeitar. Insiders do clube descrevem um contexto brutal. Exigência absoluta, críticas públicas, bancadas impacientes. Sá entrou como aposta estrangeira num clube obcecado por títulos imediatos. Desde o primeiro jogo, percebeu que não havia margem para adaptação. Um erro significava semanas de ataques da imprensa e olhares frios dentro do balneário. O momento mais tenso aconteceu após uma sequência de jogos europeus. Apesar de defesas decisivas, um único lance mal avaliado foi suficiente para virar o ambiente contra ele. Testemunhas lembram insultos vindos das bancadas, críticas internas e reuniões duras nos bastidores. Sá sentiu-se isolado, exposto, quase descartável. Segundo pessoas próximas, houve noites em que ele ponderou abandonar tudo. O peso psicológico era esmagador. Mas foi ali que algo mudou. Em vez de quebrar, Sá fechou-se ainda mais. Tornou-se frio, calculista, imune ao ruído externo. Cada jogo passou a ser um confronto pessoal contra o caos à sua volta. A consequência foi inesperada. José Sá não apenas sobreviveu, destacou-se. Tornou-se decisivo em campanhas europeias, ganhou títulos e transformou a hostilidade inicial em respeito forçado. O Olympiacos deixou de ser apenas um clube. Tornou-se o campo de batalha, onde ele perdeu a ingenuidade e ganhou identidade. Essa experiência redefiniu tudo. Depois da Grécia, nada mais o assustou. Nem bancos, nem hierarquias, nem silêncios institucionais. Porque ali, no ambiente mais hostil da sua carreira, José Sá aprendeu a não precisar da aprovação de ninguém. Depois de todas estas sombras, surge a verdade mais desconfortável sobre José Sá. O maior choque não veio de um erro decisivo nem de uma polêmica pública, mas de uma escolha silenciosa. Segundo insiders, Sá deixou de lutar por aprovação muito cedo. Seleção, estatuto, reconhecimento. Tudo passou a ser secundário. O twist é simples e brutal.
Aquilo que muitos viram como fracassos foram, na realidade, desistências conscientes de um jogo que ele já não queria jogar. Em vez de confrontar, calou-se. Em vez de exigir, afastou-se. Essa ausência de expectativas deu-lhe algo raro no futebol moderno: liberdade. Liberdade para errar sem medo. Liberdade para jogar sem pedir permissão. Foi assim que José Sá se reconstruiu. Longe dos holofotes, imune ao julgamento. Hoje, José Sá é o reflexo de tudo o que viveu. Frio, estável, resistente. As sombras não desapareceram, mas deixaram de o controlar. Cada porta fechada tornou-o mais autônomo, menos dependente da validação externa. A sua carreira prova que nem todo sucesso precisa de aplauso imediato. Às vezes, nasce no silêncio, na solidão, na decisão de continuar quando ninguém está a olhar. No universo de glórias e sombras, a história de José Sá é clara. Foi nas sombras que ele se fortaleceu, e é exatamente isso que torna o seu percurso tão inquietante e tão real.